Hoje vamos conhecer algumas lendas do nosso folclore da região sudeste do Brasil. Eu sou o Jambrão e se prepare para conhecer essas criaturas incríveis. Algumas mágicas, outras protetoras e algumas tão assustadoras que vão lhe causar calafrios. A lenda do Saci Pererê. O Saci Pererê é um menino negro de apenas uma perna, travesso que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos, aparecendo e sumindo em meio aos redemoinhos de vento. As suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite, fazendo sumir objetos como os dedais das costureiras, assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes e costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar e até mesmo fazendo-as queimar a comida. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico e em outras, um protetor das florestas e um grande conhecedor das ervas medicinais. A lenda garante que para se capturar o Saci Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário lhe tirar o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o Saci Pererê nasce de um broto de bambu, permanecendo ali até seus 7 anos de idade e vive mais 77 anos praticando suas travessuras entre os homens e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci Pererê se torna um cogumelo venenoso. A lenda da mula sem cabeça. Nas noites de quinta-feira, surge a mula sem cabeça, uma criatura que causa terror por onde passa, com o corpo de uma mula e no lugar de sua cabeça, uma chama que nunca se apaga, atacando todos aqueles que atravessam o seu caminho, lhes dando um coice tão poderoso que poderia até matar. Ao terceiro cantar do galo, algo acontecia. A mula sem cabeça se transformava em uma linda mulher, ferida e cansada. Na verdade, essa mulher foi amaldiçoada. A lenda dizia que toda mulher que tivesse relações amorosas com o padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. O encanto desaparecia no terceiro cantar do galo, e a maldição só poderia ser quebrada por um padre, que deveria amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar a próxima missa. Tá vendo o que pode acontecer com você que fica cobiçando o padre Fábio de Melo? Talvez você seja a próxima mula sem cabeça. A lenda do lobisomem. As crenças dizem que o lobisomem é o 7º filho de um casal cujo os anteriores tenham sido todas mulheres. Na primeira terça ou sexta-feira de lua cheia, após o seu 13º aniversário, o menino sai pela noite em uma encruzilhada sem volta, transformando-se em uma criatura metade homem e metade lobo, com uma grande sede por destruição e sangue, matando, destroçando e devorando pessoas e animais. Mas se a vítima fosse mordida ou arranhada pelo monstro e por sorte conseguisse sobreviver, também seria amaldiçoada com a licantropia. O amaldiçoado só retorna à sua forma humana após o nascer do sol. A única maneira de se matar um lobisomem é através de uma bala ou algum material cortante feito de prata. O lobisomem é uma das criaturas mais temidas de nosso folclore. Antes de conhecermos a próxima lenda, deixe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo. A lenda do corpo seco. Um homem chamado José Maximiliano, da cidade de Ituiutaba, interior de Minas Gerais, era conhecido por sua crueldade com os animais e pessoas,
além de uma ganância insaciável. Certa vez bateu tanto em sua mãe que acabou a matando, mas antes de morrer, ela lhe rogou uma praga. Tempos depois, em uma briga de bar, Maximiliano foi morto e enterrado. Mas a sua alma amaldiçoada não foi aceita nem no céu e nem no inferno. A terra o cuspiu para fora de sua cova, surgindo uma criatura com pele e ossos à mostra, com sua carne podre e fétida, vagando pela terra, pagando pelos seus pecados. Para sobreviver, ele se agarrava em árvores, deixando-as totalmente secas e atacando as pessoas que batiam em seus pais, tirando seu sangue para beber. A única maneira de se escapar da maldição é que alguém o levasse até uma igreja para que seus pecados fossem absorvidos por um padre, para finalmente conseguir o descanso de sua alma. Mas todos que tentaram o ajudar acabaram morrendo, pois ao tocá-lo tinha sua energia vital totalmente sugada, o forçando a sofrer pela eternidade. A lenda da procissão das almas. Segundo a lenda, durante toda sexta-feira da quaresma, os espíritos dos mortos se levantam de seus túmulos e saem em uma procissão usando roupas largas, capuz branco e segurando uma vela. Até que em uma madrugada, uma senhora que morava sozinha em sua casa acordou com o barulho de pessoas e de cânticos, se deparando com uma procissão onde não reconheceu ninguém. Achou estranho, pois sempre que havia procissão, isso era informado pela igreja à população. A procissão foi passando até que uma das pessoas que estava participando parou na janela e lhe entregou uma vela e disse: "Guarde ela, pois voltarei amanhã para buscá-la." Com a procissão chegando ao fim, a senhora resolveu dormir, apagando a vela e a deixando próximo à sua cabeceira de cama. Quando acordou ao amanhecer, tomou um susto, pois no lugar da vela havia ossos humanos. Isso era um mau presságio, pois aquele que recebia a vela morreria no dia seguinte e a partir daquele momento também faria parte da próxima procissão das almas. A lenda da pisadeira. A pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, possuindo unhas grandes, dedos compridos e secos, olhos vermelhos arregalados, nariz comprido para baixo e um queixo gigantesco. A pisadeira é também descrita com cabelos brancos desgrenhados e seu olhar transmite algo de maligno, assim como sua gargalhada que mostra seu sorriso de dentes verdes. De acordo com a lenda, a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação, saindo de seu esconderijo e pisando no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois ela nada consegue fazer para sair dessa situação. Essa lenda está relacionada ao fato de que muitas pessoas, ao jantar, logo se deitam, causando perturbação no sono e pesadelos, até mesmo relacionada à doença da paralisia do sono. Essa lenda é muito forte nas cidades do interior de Minas Gerais e de São Paulo. O Diabinho da Garrafa. Segundo a lenda, o Diabinho da Garrafa concede poderes, luxo e riquezas inimagináveis para aquele que o invoca. Após feito o pacto, a pessoa tem que conseguir um ovo de galinha que foi fecundado pelo próprio diabo durante o período da quaresma. Após a primeira sexta-feira depois do pacto, à meia-noite, o ovo deverá ser carregado debaixo do braço esquerdo até uma encruzilhada.
Depois de 40 dias, do ovo nascerá um diabinho e posteriormente deve ser preso em uma garrafa. Essa criatura realizará diversos desejos ao longo dos anos, mas no fim da vida de seu dono, o diabo levará a sua alma diretamente ao inferno. Pessoal, lembrando que esse foi apenas o primeiro vídeo dessa série especial da Semana do Folclore. Volte aqui amanhã nesse mesmo horário que vamos conhecer outras lendas agora da região nordeste do Brasil. Esse foi o vídeo de hoje, então até a próxima!